A paz do Senhor para todos e para todas. Nós vamos, a partir de hoje, começar uma série, de comentário bíblico diário sobre a formação, a educação da criança no lar, E Provérbio capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. Nós sabemos que todo casal, quando se casar, deve planejar a família, planejar ter filhos. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 127, eis que os filhos são bênção do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Então as crianças são um presente de Deus. Ter filho é um privilégio. Na cultura hebraica, judaica, não ter filho era símbolo de vergonha, era símbolo de pequenez da mulher, do casal que não tinha filho. As mulheres até choravam, se lamentavam quando o seu ventre era fechado, sua madre ela não tinha filhos, e oravam muito para que tivesse filho. É o que você deve fazer. Agora é verdade, nós devemos planejar como vamos criar esse menino, qual a educação que vamos dar ao menino. A gente sabe que a criança, ela nasce um ser humano, mas porém é um ser humano que tem que ser formado. Nós sabemos que a criança ele já começa a entender as coisas segundo a psicologia, a filosofia, as ciências que estudam o ser humano, logo depois que ele é formado no ventre, que o ventre ele já está formado, completamente formado, ele já começa a entender os sentimentos, os pensamentos, as tristezas, as alegrias, e até se a mãe bater na barriga, dizer que ama ele, tal, a criança já está entendendo. E aí depois do nascimento, nós vemos que a criança nasce um ser humano, porém tem que ser educado. Devido ao pecado, a criança ela não nasce pecadora, ela nasce já com a índole pecaminosa herdada pelos nossos pais no Éden. Mas aí o capítulo 22, onde nós estamos, o versículo 15, ele diz que a estutícia está no coração do menino, da criança, mas a vara da instrução a corrige. O que a palavra estutícia, ele tem dois sentidos mais práticos, é estupidez e tolice. Então, toda criança é um ser a ser trabalhado. E esse trabalho, a gente sabe que depende da cultura, das pessoas, depende da cultura familiar, da cultura religiosa, da cultura social, e ele vai se criar um objeto do meio ali, conforme diz o cientista, uma pessoa que foi produzida de acordo com a sociedade e a educação que é dada dentro de casa. No caso da cultura hebraica, a gente sabe que a educação dos filhos era primeiramente no lar, marido e mulher traçavam o modo, a maneira de tratar o filho, e o marido passava para a mulher aquela responsabilidade dela, como passava o dia em casa, ela era responsável para manter a casa, mas principalmente na educação dos filhos, ensinar o menino a formar, a ser um cidadão, para viver na sociedade, mas principalmente instruir o menino no caminho de Deus. A Bíblia mostra que a mãe deveria guardar a palavra no coração e ela deveria transmitir aos seus filhos, essa palavra que estava guardada no seu coração. O menino judeu, ele era instruído na lei de Deus desde pequeno, de sorte que aos 12 anos esse menino já estava instruído, já estava pronto, sabendo o Pentateuco, ali dos 5 livros de Moisés, e esse menino já era emancipado, no que diz respeito biblicamente, já ia se apresentar ali, já com o seu caráter espiritual formado. Nós sabemos que hoje muitos pais ensinam o que não deve aos filhos. A gente vê muitos pais, pegam uma criança já com 2 anos, já ensinam os meninos a dançar, se requebrar, se remexer, mandam os meninos, as meninas até descer na boquinha da garrafa, outros ensinam já a questão até de beber, de dançar, coisas imorais. E a gente vê que muitas crianças hoje, a partir de 2, 3 anos, já estão sabendo mexer com internet, com redes sociais, e nós vemos que as redes sociais têm muita coisa boa, mas no caso da formação da criança, ela traz muitas consequências negativas para a formação da criança. Então, um dos papéis nossos, atualmente, dos pais, ainda é ensinar o menino o caminho,
que deve andar no caminho social para formar dele um cidadão e uma cidadã, como se comportar e conviver dentro da sociedade, mas principalmente como ele deve viver diante de Deus, né? Diante de Deus. E aí cabe o máximo de responsabilidade do pai e da mãe é ensinar esse menino no caminho em que deve andar. Enquanto ele está pequeno, o caráter do menino é formado até 6, 7 anos, conforme a ciência. E aí, nesse período, até antes de chegar à escola, o pai e a mãe já tem condição de ter dado instrução ao menino, que vai para a escola e vai aprender novos modos, conviver com outras pessoas, com outros padrões familiares. Ele já tem que sair de casa mais ou menos com parte do caráter formado, e esse caráter ser aperfeiçoado em sociedade, quando ele chegar na escola, que conviver com outras pessoas, com outros modos de criar, só que a criança ele já foi educado em casa para aprender a conviver em sociedade e conviver com as diferenças transmitidas pelas famílias, pela sociedade. Essa é a nossa aula inaugural, a primeira aula. A partir da manhã a gente entra com a mesma, com a continuação da segunda aula. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Que o Senhor vos abençoe.